Muitos acreditam que Jesus, quando morreu, de acordo com 1 Pedro 3,19, ele desceu ao inferno para pregar aos espíritos. E as pessoas ficam querendo entender isso, e existem outras correntes dando a ideia de que essa vida após morte, ou espíritos sendo almas viventes, eu não sei. Mas existe uma dúvida muito grande sobre esse texto de 1 Pedro 3,19. Professor Leandro Quadros, a pergunta é lançada a você, meu amigo. Você está na mira da verdade. Que história é essa de que Jesus desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão? Estou aqui fazendo umas anotações porque eu estou lendo o mesmo texto na Nova Versão Transformadora. E por que eu escolhi nesta versão? Porque o versículo 18, especialmente, ele é a chave para nós interpretarmos esse verso 19 que diz que foi e pregou aos espíritos em prisão. Então aqui na Nova Versão Transformadora, por exemplo, nós vamos notar, assim como na Nova Versão Internacional, que a palavra espírito está com letra maiúscula. O que isso quer dizer? Que na verdade não foi Cristo quem desceu em espírito no inferno. Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou a esses espíritos em prisão. E aí nós vamos ver que o sentido do texto é totalmente outro. Mas vamos ler dos versos 18 ao 20, aqui na Nova Versão Transformadora, para que o nosso telespectador e ouvinte possa entender que esse texto não defende a imortalidade da alma, não defende a consciência durante a morte. Vamos ler o contexto para interpretarmos devidamente aquilo que a Bíblia quer dizer. Porque se nós lermos frases isoladas e dermos o sentido que nós achamos que o texto tem, nós vamos incutir ideias totalmente estranhas, alheias ao texto bíblico. Eu não posso, quando eu leio um livro, eu não posso tentar interpretar o pensamento de um autor e entender o pensamento de autor considerando apenas uma linha. Eu tenho que ler um parágrafo, mais de um parágrafo, eu preciso ler muitas vezes o capítulo todo, o livro todo, né? Para entender o pensamento do autor. Então, em relação a 1 Pedro 3,19, é a mesma coisa. Nós não podemos entender o que Pedro realmente quis dizer lendo apenas o verso 19, porque aí se eu leio só o 19 e começo a conjecturar, eu estou impondo minhas ideias ao texto, ao invés de extrair aquilo que o texto quer ensinar a mim. Então vamos ler a partir do verso 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Olha que tradução interessante. Diz que Cristo sofreu morte no nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, ou seja, aqui está dizendo que mesmo Cristo tendo morrido por nós, ele foi ressuscitado pelo Espírito. E aí no verso 19 diz assim, por meio do qual, ou seja, por meio do Espírito Santo que o ressuscitou, pregou aos espíritos em prisão. Então, primeiro ponto, quem pregou de forma direta não foi Cristo, foi o Espírito Santo. É bem claro aqui nessa tradução, a palavra Espírito está em letra maiúscula, né? Então está dizendo o seguinte, Cristo morreu por nossos pecados, não é? Ressuscitou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo atuou na ressurreição dele, e por meio do Espírito Santo pregou aos espíritos em prisão. Então, primeiro ponto, quem pregou não foi Cristo, foi o Espírito Santo. E quem são os espíritos em prisão? O verso 20 vai nos esclarecer. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Então você percebe, os espíritos em prisão aqui mencionados são os antediluvianos, que foram desobedientes, rebeldes, enquanto Noé
pregador da justiça, de acordo com 2 Pedro 2,5, construir a arca, como um sinal de um juízo iminente sobre todos eles. A Bíblia usa o termo espíritos para se referir a pessoas, porém não a espíritos de mortos. Neste caso, se refere aos antediluvianos, no passado. Em Hebreus 12, por exemplo, 22 e 23, espírito se refere aos justos, vivos, obviamente, né? Os justos que estavam vivos. Né? Então a Bíblia pode fazer esse uso do termo espírito em alguns momentos. E a prisão, que prisão é essa na qual os antediluvianos se encontravam? Vamos ler Provérbios 5, 22, que é um texto paralelo, e aí com esse aqui nós finalizamos esta breve explicação do texto. Provérbios 5, 22 diz assim: o perverso é cativo ou preso, não é, dos próprios pecados. São cordas que o acompanham e o prendem. Então a prisão é a prisão do pecado. A pessoa que não tem Deus e que não quer ter a Deus, ela é presa ao pecado. O pecado a amarra como cordas. Então, se você fizer uma leitura contextual de 1 Pedro 5, 18 a 20, e se você fizer essa leitura contextual, especialmente aqui numa tradução como a Nova Versão Transformadora, né, que é uma publicação da editora Mundo Cristão, você interpreta da seguinte forma: Cristo, por meio do Espírito Santo, pregava, atuava no coração dos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então, pregava naquela época. Naquela época, quando eles eram vivos. Né? Então não é espírito de morto aqui envolvido. Então, por isso, amigo telespectador e ouvinte, né, nós não podemos jamais tentar entender o pensamento de um autor lendo uma linha do que ele escreveu. Vamos fazer uma análise um pouco mais contextual e ampla. E aí, ao invés de impormos ideias ao texto, vamos extrair do texto aquilo que ele realmente quer nos ensinar. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.